Você já quis liderar um país de verdade durante a Terceira Guerra Mundial sem realmente causar a Terceira Guerra Mundial? Bem, supremacia. Terceira Guerra Mundial é um jogo de estratégia jogador contra jogador online, grátis, onde você controla uma nação moderna e enfrenta até 99 jogadores em tempo real. Você vai gerenciar sua economia, construir um exército, tanques, jatos, submarinos e decidir se vai fazer alianças ou partir para o ataque total. Warmonger se desenrola em dias ou semanas, permitindo jogar no seu ritmo. É multiplataforma, então continue sua guerra de onde quiser. A temporada 19 foi lançada com novos pontos de controle, um mapa mundial maior e 2 oficiais lendários, Alexi e Rafael. Além disso, se você é novo, tem uma unidade de canhão ferroviário de elite esperando por você. Ela faz parte de um pacote inicial no valor de 40, mas só pelos próximos 30 dias. Acesse o link na descrição para testar no PC, iOS ou Android e pegar seu pacote inicial. E agora, o vídeo de hoje. O domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Essas palavras do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, após a captura surpresa de Nicolás Maduro, mostram que, para ser justo com o comandante americano, ele provavelmente está certo. Em uma única noite, os Estados Unidos forçaram a retirada do líder de uma nação adversária e neutralizaram a resposta de suas forças armadas. E retiraram a Venezuela de uma rede internacional de nações que China, Rússia, Cuba e seus aliados vêm construindo há uma geração. Pode ficar com inveja, Vladimir Putin. É assim que uma verdadeira operação militar especial se parece. Enquanto líderes americanos comemoravam em Washington, o mundo já percebia as maiores consequências das ações dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos haviam demonstrado claramente sua autoridade militar sobre o supercontinente americano, mas o que eles fizeram não foi normal. Os Estados Unidos fazem intervenções internacionais o tempo todo. Eles já mudaram regimes com frequência na história moderna, mas os Estados Unidos da América pós-Guerra Fria nunca atacaram daquela forma. E agora, que cruzou um conjunto muito específico de limites com seu próprio comportamento, estabeleceu as condições para uma série de mudanças muito maiores em todo o mundo. Construção de nações é um jogo de perdedores. É irônico como, após a Guerra Fria, as regras globais criadas pela única superpotência muitas vezes não eram seguidas por ela mesma. Os Estados Unidos da América apoiaram a ideia de que, por exemplo, deveria ser geralmente desaprovado invadir outros países, e então foram lá e invadiram o Iraque e o Afeganistão. Defendeu regras internacionais respaldadas por tribunais, mas depois aprovou lei permitindo invadir Haia, se americanos ou aliados parecerem ser julgados no Tribunal Penal Internacional. A acusação era de que, sob liderança americana, as regras dos Estados Unidos da América eram apenas regras. Para vocês, mas não para mim, tem sido uma reclamação constante dos adversários dos Estados Unidos e até de alguns de seus amigos há mais de 3 décadas. Apesar das críticas válidas a Washington, muitas vezes ignoravam um detalhe importante. Os Estados Unidos nem sempre seguiam todas as suas regras, mas faziam questão de cumprir algumas, que eram evidentes. Não use armas nucleares, não anexe territórios invadidos, nem destrua bens de outros países no espaço, etc. Porém, a regra mais relevante para nosso objetivo hoje é um pouco mais sutil. Se você for tomar uma ação militar unilateral em outro país, não simplesmente vá embora depois que essa ação terminar. Vamos discutir por que essa regra deles é importante, mas antes precisamos explicar por que Washington não pode quebrar certas regras, mesmo disposto a violar outras. Em essência, sempre que os Estados Unidos da América podem evitar violar um precedente global, uma norma global ou um padrão global que consideram especialmente importante, eles conseguem condenar completamente e agir contra outras nações quando elas ultrapassam esses limites. Com plena fé de que os aliados da América na Europa, Oriente Médio e Indo-Pacífico apoiarão, e que as nações infratoras terão poucos ou nenhum defensor em um mundo onde os Estados Unidos da América e outros países frequentemente quebram regras sem punição. Existe um valor real em poder punir violações do conjunto muito menor de regras reais que não devem ser quebradas. Especialmente quando a América lidera, mesmo com potências não aliadas aos Estados Unidos da América ganhando destaque. Os Estados Unidos têm 23 das 30 maiores economias do mundo,
como aliados e ainda lideram em força econômica e militar. Então, quando outros países quebram regras realmente importantes, como por exemplo a Rússia fez ao anexar a Crimeia, ou como alguns países fazem ao usar armas químicas letais em combate, os Estados Unidos da América e aliados mantêm influência e alcance global para responder às situações, para garantir que só aliados próximos de uma nação infratora ousem defendê-la. E quando se trata das regras informais que os Estados Unidos da América impuseram sobre como países interferem nos governos adversários. Os limites da ordem liderada pelos Estados Unidos da América após a Guerra Fria têm sido bastante consistentes. Enquanto os Estados Unidos da América e seus aliados reclamam abertamente sobre países como, digamos, Rússia e China interferindo nos governos de, por exemplo, Geórgia ou Mianmar, a regra real não é que países poderosos simplesmente não podem interferir. Afinal, se esse fosse o caso, a própria CIA dos Estados Unidos ficaria realmente entediada. E isso, historicamente, não termina bem para ninguém. São atos explícitos de mudança forçada de regime que realmente ultrapassariam o limite. A Rússia pode tentar interferir na Moldávia à vontade, sabendo que seus adversários também vão responder. Nenhum dos lados está invadindo o Chisinau só para impor seu líder. E quem perder no final tem que ficar quieto e canalizar suas frustrações para a próxima rodada em outro lugar. Se um país realmente lançar uma invasão total contra um adversário, precisará fazer concessões. E essas concessões vão além de simplesmente invadir um país, assassinar um líder estrangeiro e entregar as chaves do reino para um substituto preferido. Se for desestabilizar uma nação assim, deve reconstruí-la. Você precisa fazer o trabalho, investir recursos e tempo para evitar grandes erros. Esse conjunto informal de regras funcionou bem? Não funcionou, mas o mundo é bagunçado e você precisa fazer o seu melhor. Isso é o mais importante. A principal superpotência do mundo está fazendo o seu melhor, apesar do fato de que realmente não precisa. Então, todos os outros devem esperar ser cobrados pelo mesmo padrão. Com o segundo mandato de Donald J. Trump e suas recentes ações na Venezuela, destaca-se a operação para capturar Nicolás Maduro e sua esposa em sua casa segura. Foi exatamente o oposto do padrão que os Estados Unidos da América estabeleceram ao lidar com líderes de nações soberanas. A intervenção foi intensa, breve e focada, com poucas tentativas reais de buscar alternativas antes dos Estados Unidos da América agirem como queriam. O plano dos Estados Unidos da América para o pós-conflito é totalmente diferente do que normalmente faria. Destacar um membro do antigo regime em vez de um líder com alguma legitimidade democrática. Recusar estabilização, ajuda humanitária ou conselheiros civis no país e deixar claro que Washington está ali apenas pelo petróleo. Não há nenhuma tentativa de organizar ou conduzir uma reconciliação pacífica, nenhuma tentativa de defender ou criar um caminho para a democracia para o povo venezuelano, e nenhuma tentativa séria de justificar sua conduta. Além de dizer, dane-se, eu faço o que eu quiser pela América. Isso é coisa de Guerra Fria, besteira. E mesmo assim, está no lado mais descarado da conduta dos Estados Unidos na Guerra Fria nos dias de hoje. Vindo de Washington, Distrito de Colômbia, isso é quase inédito. Antes de prosseguir, queremos nos apresentar rapidamente a quem acompanha nossa cobertura pela primeira vez. Somos uma adição recente ao mundo da análise de conflitos no Warfronts. Mas acreditamos que estamos oferecendo algo aqui no YouTube que pode cortar o ruído ao qual todos nós já nos acostumamos em toda a mídia global. No Warfronts, nossa equipe faz disso a nossa missão, entregar explicações claras e objetivas sobre conflitos e mudanças geopolíticas ao redor do mundo. Com todo o contexto, toda a nuance que você deveria ter à sua disposição. Não nos dizemos especialistas ou imparciais. Buscamos ser um canal para as melhores análises de especialistas disponíveis, apresentando-as de forma relevante e consciente dos nossos próprios vieses para não comprometer o conteúdo. Se isso parece algo que você gostaria de ter como parte da sua dieta de mídia, por favor, considere se inscrever. E se quiser apoiar o nosso trabalho, confira o nosso site premium, Front Ask All. Exploramos conflitos pouco noticiados com especialistas e jornalistas premiados que compartilham suas opiniões. Você precisa saber.
Tudo isso custa só 5 por mês ou 50 por ano. É um excelente negócio que apoia nossa equipe, amplia ofertas gratuitas e garante nossa independência financeira. E se quiser mais um motivo, vamos lançar um episódio gratuito de Pergunte o que quiser no Frontes nesta sexta-feira. Tudo sobre as consequências da Venezuela, além de artigos que explicam ainda mais toda essa situação. Confira com nossos espectadores que já são assinantes. Muito obrigado! Novas regras de engajamento? Agora veja, estamos em frentes de guerra. Estamos bem familiarizados com nossa própria seção de comentários. E temos que imaginar que, neste ponto do episódio, deixamos parte do nosso público americano um pouco chateado. Afinal, os Estados Unidos da América dominam o hemisfério ocidental, afirmou Donald Trump. F. Nicolás Maduro. E é que o problema está nas ações de Washington, que foram questionáveis para uma grande parte do mundo e de suas nações. O principal problema é que as ações dos Estados Unidos da América mudam as regras globais de engajamento sobre mudança de regime. Não importa o país tentando agir em sua esfera de influência. Os Estados Unidos da América não são mais a única superpotência, em parte devido às ações de Donald Trump. Os Estados Unidos permitem que várias potências mundiais tenham papel exagerado e frequentemente antagônico no cenário global. Embora Donald Trump certamente não tenha causado isso, ele desempenhou um papel importante em acelerar uma mudança em direção ao que é conhecido como multipolaridade, um estado global de coisas, onde não uma nem duas, mas várias potências mundiais de alto nível estão ativas simultaneamente, geralmente atuando com objetivos diferentes e cada uma presidindo suas próprias esferas de influência. Essas esferas de influência são definidas pelo poder. Se uma nação poderosa consegue se impor sobre uma nação menos poderosa, sem que nenhum rival de verdade decida intervir, então essa nação menos poderosa passou a fazer parte de uma esfera de influência. Segundo líderes pró-multipolaridade como Putin, Xi, Modi e Trump, países sob influência de uma grande potência pertencem a ela e podem ser tratados conforme sua vontade. Agora tudo isso é muito abstrato, e até agora havia algumas perguntas sem resposta sobre todo esse assunto. O que as grandes potências podem fazer impunemente contra países em sua esfera de influência? Em cerca de 4 horas, os Estados Unidos responderam claramente, mais do que qualquer debate diplomático. Os antigos limites não existem mais. Se um país quiser atacar rapidamente uma capital estrangeira em sua esfera de influência, capturar o líder, nomear um substituto e facilitar a extração de recursos, sem assumir responsabilidade por mais nada. Neste país, essa parece ser sua prerrogativa. E, talvez mais importante, isso mostra que há poucos recursos para impedir que outros países façam o que os Estados Unidos fazem agora. Tomando a ação que prefere, se virando para o público global e afirmando que nenhuma outra nação tem o direito nem de expressar uma crítica. E, de novo, os Estados Unidos não são os primeiros a fazer isso, nem recentemente. Vladimir Putin passou toda a invasão da Ucrânia desde 2014, basicamente fazendo a mesma coisa. Tomando ações unilaterais contra um país, ele afirma que está dentro de sua esfera de influência e insiste que o resto do mundo não tem o direito de se opor. Mas, para ser sincero, é diferente quando se trata dos Estados Unidos, justa ou injustamente, para Washington. Em 35 anos, Washington usou seu poder militar, influência econômica e papel de guia para as principais nações do mundo, para garantir que essas poucas linhas significativas não fossem ultrapassadas, ou, se fossem, que os responsáveis pelo menos sentissem alguma dor. Quando os Estados Unidos fazem uma reviravolta de 180 graus, isso não é só o endosso de um país à nova forma multipolar, baseada em esferas de influência na geopolítica. Isso destrói o consenso internacional contra atos unilaterais de conquista e mudança forçada de regime. Em termos práticos, essa é uma mudança que vai trazer ramificações em todo o mundo, ou talvez seja mais apropriado dizer em toda a cadeia alimentar global. Para as nações menores, que teriam dificuldade em se defender em confrontos diretos contra as grandes potências, o antigo conjunto de regras funcionava como um fator de equilíbrio para evitar que essas nações fossem simplesmente esmagadas. Se países poderosos tivessem que reconstruir um país após derrotar um adversário menor,
precisariam considerar os custos de uma resistência insurgente contínua. Veja o trabalho da Venezuela para preparar suas forças para se transformarem em uma insurgência pró-regime. Se os Estados Unidos assumissem o controle, ou os esforços da Ucrânia antes de a Rússia fracassar em sua invasão em larga escala para se transformar em uma resistência partidária nacional? Mas se essas nações maiores agora podem expulsar rivais menores sem responsabilidade pelas consequências, esse cálculo foi fundamentalmente alterado. Ou pense na manipulação eleitoral. Esses países conseguiram sobreviver e manter sua soberania. Antes, rivais maiores recorriam a campanhas de desinformação e manipulação eleitoral para alcançar seus objetivos. Agora, porém, a situação mudou. Se eles pudessem só entrar, eliminar candidatos indesejados e sair. Estes são exemplos, mas o ponto central se aplica em muitos casos. Nações menores passaram a se proteger melhor, pois ataques agressivos de inimigos mais fortes deveriam ter consequências. Agora que essas consequências não vêm, o que eles podem fazer? E escondida nessa pergunta está uma questão muito mais profunda. Como é o mundo, de fato, quando qualquer nação que seja mais forte do que todas as outras em sua vizinhança imediata tem liberdade para fazer o que quiser? No abstrato, a resposta pode ser qualquer coisa. Tudo depende dos caprichos de quem está no comando na capital próxima. Mas não precisamos falar no abstrato quando temos tantos exemplos reais de nações que estão vulneráveis neste exato momento. Considere as nações que a Rússia vê em sua esfera de influência, como Geórgia, Moldávia e Cazaquistão, todas já expressaram medo de uma grande invasão russa, mesmo sob o antigo conjunto de regras que agora desapareceu. Em um mundo onde a Rússia confia que outras nações nem sequer vão tentar impor consequências. O que acontece com eles, aliás, o que acontece com a Ucrânia? Claro, a Rússia não está em posição de simplesmente invadir Kiev e capturar Zelensky, como os Estados Unidos da América fizeram com Maduro. Na verdade, a Rússia já tentou isso em várias ocasiões e geralmente dá muito errado. Mas será que a Rússia pode adotar ações ainda mais sádicas contra populações civis para ganhar vantagem? Será que pode usar uma ogiva nuclear tática? A Ucrânia está bem dentro da esfera de influência autoproclamada da Rússia. Então, quem vai impedi-la? Ou o que dizer de um país como a China? Países menores como Coreia do Norte ou Myanmar reconhecem estar na esfera de influência da China. Mas e um vizinho mais confrontador como as Filipinas? Pequim poderia simplesmente realizar uma operação ao estilo de Caracas e fazer Bong Marcos desaparecer no sistema opaco de detenção da China, ou considerar uma nação mais poderosa como a Coreia do Sul. É possível afirmar que o país está fora da influência da China quando Seul e Pequim ficam a menos de 1.000 quilômetros? O principal aliado da China no mundo diz que o território da Coreia do Sul lhe pertence, segundo a ordem pós-Guerra Fria vigente por décadas. Uma ação militar chinesa contra a Coreia do Sul teria provocado uma resposta clara e imediata dos Estados Unidos. Mas o que é mais importante para Donald Trump? Proteger a Coreia do Sul ou garantir o direito dos Estados Unidos da América de agir unilateralmente em sua influência? A China deveria então fazer o mesmo na sua esfera? Sobre Taiwan, você já deve ter entendido a situação. Há outros exemplos além de Rússia e China. Veja a Índia, onde Bangladesh poderia rapidamente enfrentar sérios problemas. Veja o Oriente Médio, onde Israel, Turquia, Arábia Saudita, Egito e Emirados já participam de guerras frias em várias frentes. Reflita sobre as consequências de mostrar a essas nações que tudo está valendo, que não há mais regras, especialmente se você acompanha o War Fronts. Não precisa ir muito longe, basta olhar para as forças de apoio rápido do Sudão para ter uma pequena ideia do que pelo menos um desses grandes poderes do Oriente Médio está disposto a endossar. Atualmente, o mundo debate questões importantes sobre a legalidade, o impacto e o certo ou errado de remover Nicolás Maduro do poder. Francamente, War Fronts. Não estamos exatamente arrasados em vê-lo partir. E esperamos que qualquer pessoa que tenha ao menos uma familiaridade superficial com a liderança dele sinta o mesmo. Mas a decisão de tirar Maduro não foi apenas sobre Maduro e não foi apenas sobre a Venezuela.
Ao tomar essa ação unilateral, Washington abandonou o que costumava ser sua linha na areia, e essa é uma decisão que vai trazer consequências reais para o mundo todo. Maduro pode acabar apenas como um homem enterrado fora do país, de agasalho e vendado, em um navio de guerra cercado por pessoas que viram seu bigode icônico. Mas o momento em que ele foi colocado sob custódia foi um momento em que o mundo inteiro mudou e, sinceramente, não temos certeza de que essa mudança foi para melhor. Supremacy World War 3 é um jogo de estratégia jogador contra jogador online, gratuito, ambientado na guerra global moderna. Acesse o link na descrição e ganhe grátis o pacote inicial com a Elite Ryuguna 40 por 30 dias para novos jogadores. Obrigado por assistir.